Boa tarde a todos. Faisal fez uma visão muito grande sobre as competências, habilidades, o kit básico que ele disse, que eu digo sempre, para ampliar as possibilidades que cada um de nós aqui tem em relação ao mercado de trabalho. O Ribamar depois mostrou que a cooperativa explicita muito a ideia de empreendedorismo e pode ser uma alternativa muito interessante também. E a Magda nos trouxe mais informações ainda sobre os mais diferentes vínculos que a gente pode ter em relação ao trabalho, em relação ao emprego e os desafios que a gente tem nessa perspectiva legal. Isso cria o grande tema aqui chamado de empregabilidade, novas formas de trabalho, cria esse senso de urgência em termos de formação, de conhecimento, nesse mundo conectado, nesse mundo que demanda um investimento grande para estabelecer e fortalecer relações. E essa imagem aqui desse senso de urgência é alguma coisa que está batendo sempre a nossa porta. E a gente, quando conversava entre nós aqui sobre a questão da empregabilidade, a gente começou a concluir de que, infelizmente, até isso ainda é um mundo, é uma discussão para um grupo muito pequeno de pessoas. Quer dizer, para pouca gente, olhando o universo de mais de 200 milhões de pessoas, para um universo muito pequeno, essa discussão é uma discussão dos dias de hoje. O Ribeiro, no início aqui, comentou sobre a questão do trabalho decente, o quão nós já avançamos enquanto país e quais são os desafios que a gente tem. Um trabalho que assegure proteção física, um trabalho que elimine a discriminação e inequidade, um trabalho que não seja forçado, que não existam crianças trabalhando em projetos, em ações, nas mais variadas atividades, que haja proteção legal e que haja liberdade de associação, liberdade de expressão. E a gente, às vezes, vê essa questão associada a esse apagão de mão de obra. E a gente pode se perguntar como é que pode um país com 200 milhões ou mais de 200 milhões de habitantes hoje, uma força de trabalho que beira hoje a 100 milhões de pessoas, ainda discutir a questão do apagão de mão de obra se a gente permanentemente fala sobre empregabilidade, mostra as competências, o que cada um deve ou não ter. Então, eu trouxe aqui alguns dados só para colaborar com a ideia do Ribeiro e para mostrar que a gente tem uma grande oportunidade de inclusão dentro dessa ideia do trabalho decente e dentro das várias oportunidades que foram colocadas aqui sobre cooperativa e sobre os mais variados vínculos. A gente tem aproximadamente 19,6 pessoas que trabalham por conta própria e, no entanto, 85% desses trabalhos não tem nenhum tipo de formalidade, de formalização. Isso significa que 17 milhões de pessoas que têm o seu próprio negócio não têm nenhum tipo de proteção. Esse é um dado que mostra um desafio interessante para cada um de nós. Um outro dado aqui é que a gente tem, como o Ribeiro comentou, 6,6 milhões de trabalhadores domésticos, o que é uma oportunidade também de trabalho. No entanto, aproximadamente 4 milhões e poucas pessoas não têm nenhuma garantia, nenhum vínculo de trabalho, nenhuma proteção social, nenhuma proteção trabalhista. Um outro ponto aqui interessante, foi comentado que nós ultrapassamos uma marca importante de pessoas com um vínculo formal de trabalho. Chegamos a quase 57 milhões de pessoas. Isso é um dado muito interessante. Por outro lado, a gente tem mais de 37 milhões de pessoas que estão no mercado de trabalho, que desenvolvem atividades profissionais e não têm nenhum tipo de proteção previdenciária. Então, a gente ainda está no século XXI, debatendo aqui empregabilidade, novas formas de trabalho, e ainda temos uma âncora importante que nos amarra, talvez ao século XVIII, talvez ao século XVII. E um desafio grande que a gente tem em relação ao tema empregabilidade e as mais variadas alternativas que foram colocadas aqui, as competências, as habilidades, a formação, o idioma, o uso da linguagem dos negócios, como o Faisal muito bem comentou, as oportunidades de cooperativa ou os mais diferentes vínculos ainda esbarram em alguns números que talvez não nos orgulhem. O primeiro é 8,5 milhões de pessoas que hoje integram a força de trabalho, não tem qualquer tipo de instrução. Você imagina que o nosso discurso, a nossa discussão sobre empregabilidade vai deixar pelo menos esses 8 milhões do lado de fora. E se a gente imaginar que no mundo de hoje ter 3 anos de estudo e nada é quase a mesma coisa, por esse mundo digital, virtual, deslocalizado,
isso torna um desafio muito maior, porque a gente tem 15 milhões de pessoas, que não, entre as pessoas que não têm estudo nenhum e aquelas pessoas que têm até 3 anos de estudo. Aquelas pessoas que não têm um ensino fundamental e que integram a força de trabalho giram em torno de 34 milhões. Imaginem que esse debate aqui sobre empregabilidade, sobre oportunidade de trabalho, oportunidade de negócio, provavelmente vai excluir uma grande parte dessas pessoas. E se a gente entender que sem o nível médio é mais difícil ainda sobreviver nesse mercado, nesse mundo tecnológico, do idioma, das relações, das conexões, a gente tem quase 50 milhões de pessoas, ou sem instrução, ou com até 3 anos, ou sem um ensino fundamental, ou sem um ensino médio. Então, a gente tem um desafio muito grande de tornar essa ideia de empregabilidade abrangendo um número muito maior de pessoas. Imaginando que o trabalho decente é aquele, segundo o Ribeiro, e segundo os direcionadores da OIT, que não haja discriminação, eu trouxe aqui um dado sobre dados do CAGED sobre profissionais contratados no Brasil na área de recursos humanos dos mais variados setores, indústria, construção civil, comércio, serviço. Essa é uma relação do salário das mulheres em relação ao salário dos homens. E segundo o IBGE, essa relação se mantém nos últimos 12 anos, o salário da mulher representando 70% do salário pago aos homens. E se a gente mergulhar nesses segmentos, alguns vão eventualmente ter um padrão, um gap ainda mais expressivo. Então, estamos mostrando aqui os dados, a relação mulher versus homem, renda no Brasil, nas pessoas que foram contratadas na área de recursos humanos, ou nas pessoas que foram contratadas para trabalhar em tecnologia de informação, tanto em cargos técnicos quanto em cargos de direção, cargos de liderança, ou para trabalhar na área comercial, na área de marketing, na área de negócios. Essa é uma relação até muito mais dura. Então, se um trabalho decente é aquele que não tem discriminação, os dados sobre o mercado de trabalho no Brasil ainda mostram que a gente tem desafios bem importantes pela frente. E se a gente tivesse aqui também que mostrar uma fotografia dos salários de contratação, não mais entre homens e mulheres, mas entre mulheres negras e brancas, o quadro talvez seja muito pior do que o quadro que nós mostramos anteriormente em todas as áreas, naquelas 3 áreas, tecnologia de informação, comercial, marketing e na área de recursos humanos. Quer dizer, isso mostra que esse discurso nosso tem um desafio grande a enfrentar associado a essas questões. E se a gente quisesse, segundo o Ribeiro, que um trabalho decente é aquele que também oferece um trabalho decente, estamos diante também de uma grande oportunidade. Aproximadamente 31 milhões de pessoas recebem até um salário mínimo no Brasil, numa força de trabalho de quase 100 milhões de pessoas. Imagina que é uma parcela muito expressiva. E não é por acaso que a palavra até está ali inserida. Como o Ribeiro comentou, existem estados ou existem regiões do Brasil onde o salário mínimo não é de 678, 700 reais, é alguma coisa em torno de 200, 250 reais, como ele muito bem nos colocou aqui. 64 milhões de pessoas recebem até 2 salários mínimos e uma quantidade mais expressiva de pessoas, 74 milhões de pessoas, recebem uma renda de até 3 salários mínimos. Quer dizer, se é verdade que nós evoluímos em redução drástica do índice de desemprego, ainda não é verdade que a gente melhorou, e já melhoramos bastante, mas ainda há um desafio muito grande associado à questão da melhoria da renda. Outro ponto importante que também não nos orgulha, e para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, a gente tem aproximadamente quase 4 milhões de crianças trabalhando, e trabalhando em condições não muito boas. Crianças para as quais essa discussão nossa de empregabilidade talvez seja mais distante do que povoar Plutão, ou Júpiter, ou Netuno, porque são questões muito mais complexas, talvez, que a gente tenha que resolver. Existe um trabalho interessante do TST, do Tribunal Superior do Trabalho, conjunto com o Ministério do Trabalho, que é tentar erradicar ou eliminar, até 2015, 93 tipos de trabalho infantil. Imaginem que esse é um desafio nosso tão grande que não dá para dizer que vamos acabar com esse trabalho infantil degradante, mas que se vai eliminar 93 das piores formas de trabalho infantil. Então, para essas crianças, para esses milhões de crianças e tantas outras,
somente até 2020, que é um prazo muito curto, é tentar avançar um pouco mais e permitir que mais pessoas façam um trabalho ou mais pessoas se insiram nesses debates que nós temos aqui, na condição de cooperados, na condição de trainees, de estagiários, das pessoas que têm os mais variados vínculos e que busquem estas competências citadas pelo Faisal aqui. Nesse trabalho, houve um evento ano passado do Tribunal Superior do Trabalho, junto com o Ministério, para discutir sobre algumas imagens, alguns avanços que se fez. E no ano de 2012, a gente ainda tem, convivendo com as diferentes formas de trabalho do século XXI, muita criança na produção de fumo, muita criança na produção ou no corte de cana, muita criança desossando animal pelo Brasil inteiro, particularmente, mas não exclusivamente nas regiões norte e nordeste do país. Crianças que perdem parte do corpo, aqui perdendo a mão, numa máquina de moer carne. E o dono desse mercadinho, no interior da região norte do Brasil, sequer levou a criança para o hospital, imaginando que o dano à imagem dele poderia ser uma imagem, isso poderia produzir uma imagem muito ruim. E aqui está a mãe tentando esteticamente melhorar a situação. Quer dizer, no século XXI, a gente está aqui debatendo as formas de trabalho, as oportunidades de trabalho do século XXI, e ainda temos criança transportando compras ou pesos com carrinho de mão, e crianças ainda na produção de coco, uma faixa etária bem menor, a faixa etária que a professora Magda comentou aqui, que admitia como um trabalho de criança. Ou crianças que ainda trabalham no carvão, para as quais o nosso debate sobre empregabilidade é uma coisa muito do futuro, alguma coisa muito longínqua, ou crianças que ainda descascam um coco, de acordo com as observações dos fiscais do Ministério do Trabalho, que tem uma luta incessante de inclusão, de tirar essas crianças onde elas estão e colocar essas crianças na escola, para que elas consigam ouvir um pouco melhor sobre empregabilidade, sobre cooperativa, sobre essas outras opções de inserção no mercado de trabalho. Crianças produzindo, ajudando a descascar mandioca para a produção de farinha. Então, a gente tem muitas oportunidades e fica um grande desafio para cada um de nós aqui na condição de gestor, ora porque a gente toma decisão, ora porque a gente influencia a decisão de pessoas, que as novas formas de trabalho, principalmente em função da tecnologia, da informação, da deslocalização, do trabalho remoto, considerem que a gente ainda tem pessoas, e são milhões de pessoas, com uma dificuldade um pouco maior ou em condições que inibem ou que impedem as suas inserções no mercado de trabalho. E no que diz respeito à empregabilidade, um desejo grande que eu tenho, de todos nós aqui certamente, é que isso saia de um contexto que abrange um grupo muito pequeno de gente, e que a gente possa incluir mais pessoas, e essa inclusão de pessoas que seja uma inclusão de um trabalho decente e de um salário decente. Eu vou deixar aqui essa imagem apareceu na revista The Economist, sobre a questão da meritocracia, que é um tema que a gente fala, que a gente estuda, que a gente conversa, e o que essa revista tentou mostrar é o quanto isso pode ter um lado perverso, o quanto existe uma infraestrutura, às vezes social, de proteção a um grupo ínfimo de pessoas. E tem uma quantidade gigantesca de gente que fica à margem dessa discussão. Porque, segundo Silvio Meira, o futuro, que é um pouco da discussão que a gente tem aqui sobre formas de trabalho, sobre alternativas de trabalho, sobre competência, sobre o mundo conectado, o mundo não chega para todos no mesmo momento e da mesma forma. Isso cria um desafio para cada um de nós. Porque o futuro não existe, o futuro é construído. E está nas nossas mãos aqui parte dessa construção. Muito obrigado. Professor Marcelino Tadeu. Meu caso é rápido aqui. Uma pessoa diz que atualmente falta mão de obra ou muitas organizações reclamam de falta de profissionais no mercado. E a pergunta é, por que as empresas, então, não investem mais em treinamento e em capacitação? Bom, eu imagino que muita gente aqui tem uma visão sobre o tema. Eu mostrei aqui alguns dados de que quase 50 milhões de trabalhadores hoje não têm o ensino médio, mais ou menos 15 milhões não têm o ensino fundamental.
Então, imaginar que as empresas, de maneira geral, vão cobrir esse espaço ou trabalhar nessa lacuna, provavelmente não vão muito. Outra, de 2010 a 2012, entraram no Brasil 210 mil trabalhadores vindo de outros países para cá. A gente está acompanhando aqui o Mais Médicos também, e a gente está acompanhando também o déficit que nós temos de profissionais no Brasil nas mais variadas áreas, entre as quais, por exemplo, engenharia, que é um item que falta muita gente. Temos até uma grande empresa aqui do Rio de Janeiro, com uma matriz aqui, que tem um curso superior que forma profissionais para a sua área. Eu, quando entrei no mercado de trabalho, existia uma lei chamada 6297, que para cada R$1 de treinamento que a empresa gastava ou investia, ela tinha a possibilidade de abater o dobro desse dinheiro. Hoje não tem mais, e cada vez o investimento em capacitação é mais seletivo. A minha mensagem é sempre: não espere, faça a hora, invista você da melhor maneira possível.